E agora, nós vamos associar um pouco de tudo que nós trabalhamos até agora. Aquele conteúdo inicialmente visto, onde nós criamos duas aplicações com interface gráfica usando JFrame, e o que nós vimos hoje utilizando já com a inserção do Public Static Void Main. Então, a ideia vai ser a seguinte, vamos lá, compartilhar a nossa tela. Estamos aqui, deixa eu só confirmar se eu estou realmente compartilhando. Tá compartilhando. Então tá, eu vou apagar essa parte, nós vamos fazer aqui dentro mesmo do Public Static, desse daqui, ó, do programa principal. Veja bem, eu falei que aqui a gente utilizava o console de saída aqui, né, usando system.out.println, mas essa não é a saída padrão que normalmente a gente usa interface gráfica. Então, o ponto de início de desenvolvimento das aplicações vai ser esse daqui. Cria o teu projeto com uma classe principal, a classe está aqui, nós já vamos voltar aqui para fazer alguma coisa. E aí, nós vamos organizar todo o nosso projeto em pacotes. Cada pacote destinado a um conjunto de arquivos, por exemplo, imagens, classes ou a interface. Então, nós vamos criar agora um novo pacote onde a gente vai colocar todas as janelas. No caso, vai ser uma só. Eu vou chamar esse de janelas. E antes de salvar, eu quero que vocês observem o seguinte, ó. O pacote, a questão da nomenclatura. O pacote criado pelo NetBeans para o programa principal, ele mesmo criou. Ele colocou inteirinho com caixa baixa. Então, a gente vai criar o nosso pacote aqui, ó, inteirinho com caixa baixa, nossos pacotes todos. Imagens, classes, janelas, seja lá o nome que nós dermos. Então, um novo pacote chamado janelas. Então, o que vai acontecer aqui? Ele criou uma pasta chamada janelas, dentro de SRC, que é pacote de código-fonte. Deixa eu só ver se eu estou lá ainda. Estou lá, ó. Programa principal, SRC, ele já criou a pasta janelas. A pasta janelas equivale ao package janelas aqui. Só que ele está vazio, tanto que ela está em cinza aqui. Olha lá, está cinza. Significa que não tem nada. Se nós entrarmos aqui em janelas, está vazio. Joinha, vamos em frente. Aqui no package janelas, nós vamos criar uma janela. E como é que isso é feito? É o que nós fizemos lá naqueles vídeos, ou melhor, naquele vídeo, criando interfaces gráficas com Java em espanhol, que nós criamos a interface para o programa média e que nós criamos a interface para o programa IMC. Então, eu vou criar aqui ó, um form JFrame, vou dar um nome para ele, eu vou chamar, como isso daqui é só um exercício, eu vou chamar, nós não vamos fazer nenhum processamento, eu vou chamar de minha janela. Bom, e aí, mais uma informação. O que nós estamos, vamos dar um zoom aqui, o que nós estamos criando aqui, ó? Nós estamos criando uma nova classe. Uma nova classe. O arquivo programa principal é uma classe. O arquivo que nós estamos criando aqui, desculpe, fiz errado. Esse arquivo que nós estamos criando é uma classe. E aí, como é que é o nome das classes? É upper camel case. A primeira letra de todas as palavras tem que ser com letra maiúscula. Então, o meu arquivo, a minha classe vai se chamar minha janela, porque nesse caso não tem função nenhuma. Ela faz parte do projeto programa principal, que vai ficar localizado no pacote de código-fonte dentro do package janelas. Já vem tudo indicando aqui. Qual que é o nome do arquivo criado? Minhajanela.java. Quando a gente der o finalizar, aqui, dentro do package janelas, foi criado minhajanela.java. Se nós formos lá, como fizemos, né, eu estou demonstrando o tempo todo para vocês.
segundo vence DS, do B, aqui, ó, dentro de SRC, janelas, ele criou o minha janela do tipo Java, e aí também foi criado um arquivo do tipo form, porque como é um JFrame, ele tem um arquivo, vamos supor, vamos assim dizer, um arquivo auxiliar, que tem informações sobre o JFrame. Não aparece aqui para a gente, mas ele faz parte do projeto. Então, aqui, o que nós poderíamos colocar? A imagem de fundo, colocar ela ocupando toda a área, né? Tudo que nós fizemos, e a gente vai apenas aqui, ó, colocar um botão. Então, eu vou pôr um botão e vou dizer que esse botão deve apresentar sair e vou mudar o nome dele. O nome dele, alterar o nome da variável, vai ser um JButton. Desculpe, deixa eu fazer novamente. Ele vai ser um JButton. Tá. Aí, como eu disse, tem aqui todos os itens. Quando nós clicarmos em sair, a gente quer sair do formulário, da janela, o que vai representar finalizar a aplicação. Então, como é que a gente coloca, como é que a gente chega no evento do clique no botão sair? Então, clique direito, eventos, action, action performed. O evento action performed em Java é o evento disparado pelo usuário quando ele clica em um objeto. Então, eu clico aqui, nós estávamos em projeto, na guia projeto, né, trabalhando em minha janela.java, na guia projeto, então vendo a parte visual, clique direito, eventos, action, action performed, nós caímos no mesmo arquivo, só que agora na guia código-fonte. Nós estamos aqui, ó, nesse private void. Alguma coisa, abre e fecha parênteses. Então, nós já, assim, estamos ficando craques nisso, de tanto que vai aparecer, porque é o tempo todo. Quando eu tenho alguma coisa, abre e fecha parênteses, é um método. Esse método tem um atributo aqui muito louco, que a gente não precisa se incomodar. É o que o próprio NetBeans cria, apontando que esse método é referente ao clique no JButton sair. Como é que se chama? Action Performed. O que esse método retorna? Esse método retorna void, portanto, ele é um procedimento e ele é private. Olha como é que a gente já está começando a ver. Ele só pode ser visto e usado dentro do próprio arquivo. Muito bem. Aqui dentro, ó, coloque o seu código aqui. Como é que é o código? Quem lembra qual que é o código para fechar a janela? É o system.exit, abre parênteses, o argumento é 0, fechou. Então, esse é o argumento, essa é a instrução para fechar a janela. Nós fizemos isso já nas outras duas aplicações. Tudo bem. Então, o meu projeto, ele tem dois pacotes. A classe principal está no programa principal.java e está vazio, ele não está fazendo nada, mas toda a programação que eu fiz está aqui na minha janela. E aqui eu teria digite o peso, digite a altura, digite isso, digite aquilo, calcular, processar, teria tudo aqui. E quando finalizar, sair. Tá legal. Se nós executarmos o programa, olha lá, não faz nada. Ele já executou o programa. Não tem nada sendo apresentado aqui na saída. Nenhuma janela foi apresentada, nem essa daqui, que se chama minha janela, não tem nada sendo feito. Por que que não está acontecendo nada? Porque lá no programa principal, a gente não deu o comando, ó, apresente minha janela. Nós não fizemos isso. Então, vamos lá. O que que minha janela é? É uma classe. Minha janela é uma classe. Lembra que quando a gente deu clique direito, novo, form JFrame, e quando nós formos salvar o nome da classe, então
Minha janela é uma classe. O que nós temos que fazer aqui no programa principal? Nós temos que instanciar a classe. Como é que a gente instancia mesmo uma classe? É a classe, o nome da classe, o nome do objeto é igual a new e o método construtor, que tem o mesmo nome da classe, abre e fecha parênteses. Então, o que está aqui em comentário, essa é a instrução que nós temos que fazer para instanciar o objeto. O nome da classe, o nome do objeto a ser instanciado, igual a new e o método construtor. O método construtor tem o mesmo nome da classe. Nossa classe se chama minha janela. Está aqui, ó. Deixa eu só voltar aqui no código-fonte, lá em cima, olha lá. É o mesmo nome do arquivo, minha janela. Como é que vai se chamar o objeto que nós vamos instanciar? Eu posso colocar qualquer nome. A única diferença é que o nome da classe é upper camel case e o nome do objeto vai ser lower camel case. Portanto, eu poderia fazer assim, ó, minha janela. E alguém poderia me perguntar, mas pode ter o mesmo nome? Então, não é o mesmo nome, porque esse daqui é um ambiente case sensitive. As letras maiúsculas e minúsculas fazem diferença. Então, o que está escrito aqui, minha janela com caixa alta, ou melhor dizendo, com upper camel case, é diferente do que está escrito aqui, minha janela com lower camel case. Esse não é o mesmo que esse. Esses dois aqui, eles não são iguais, eles são diferentes. Como é que eu sei qual que é a classe e qual que é o objeto? Bom, primeiro, pela sintaxe. Primeiro vem a classe, depois vem o objeto. Essa é a primeira forma. Segunda forma, a grafia. Nome da classe sempre começa com letra maiúscula. Todas as palavras começam com letra maiúscula. Upper camel case. Nome do objeto começa a primeira letra, obrigatoriamente é com letra minúscula. Lower camel case. Então, o pessoal que bolou tudo isso pensou nessa história toda, que classe e objeto poderiam ter o mesmo, entre aspas, nome com grafias diferentes. E aí, o que a gente tem que fazer aqui? Igual a new e o método construtor. Método construtor tem o mesmo nome da classe, ok? É um método, portanto, abre e fecha parênteses. Tudo bem? Se tiver dúvida, a gente já vai abrir espaço lá para perguntar. Mas está apresentando aqui, ó, um problema. Não posso encontrar o símbolo classe minha janela. Por quê? Opa, voltar para cá. Porque nós estamos editando um arquivo que se chama programa principal.java, que está no pacote programa principal, e a definição da classe minha janela está num outro arquivo, esse daqui de cima. É esse daqui, que está num outro package. O Java não consegue reconhecer. Então, o que nós temos que fazer? Usar um import. Clica na lâmpada, ele já informa aqui, ó, adicionar a importação. Vai aparecer aqui em cima, ó, o import. Se fosse PHP, seria o include. Olha lá, import do package janelas, a classe minha janela. E o erro parou de acontecer. Então, dessa forma, lá no método principal, a gente já instanciou o objeto. No entanto, eu ainda não dei o comando para que a janela fosse apresentada. Eu apenas criei, como se fosse lá na memória. Executo, olha aqui, ó, programa principal sendo executado e nada aconteceu. Por quê? Não tem nada aqui, apenas foi instanciado. Né? E não dei o comando para que o objeto minha janela fosse apresentado. Como é que faz então? Minha janela, ponto, defina se ela é visível, sim ou não. Isso daqui é o método
set visible da minha janela. O que que o set visible vai fazer? Então, vamos lá, por partes. Um objeto, o objeto minha janela, foi criado a partir da classe minha janela. Toda classe tem atributos e tem métodos. Legal. Essa classe, apesar de não ter toda a programação dela, o Java já trouxe pronto, a gente vai aprendendo, ela tem um método chamado setVisible. Defina se a janela é visível, sim ou não. Então, quando eu quiser que uma janela seja apresentada, eu dou um setVisible true. Quando eu quiser que a janela deixe de ser apresentada, eu vou dar um setVisible false. Então, no caso, a gente quer usar um setVisible true. Eu vou salvar, vou. É que o programa está rodando aqui da anterior. Deixa eu executar. Deixa eu só ver onde é que eu vou parar aqui, ó. Tá. Tem um lugarzinho aqui que eu vou parar a execução. Só um minutinho, por favor. Mas por que que ele não tá? Agora eu me perdi aqui, eu não sei por que que Ô, ele tá. professor, Oi? aí embaixo aí tem interromper no executar. É. Acho que é isso. Mas ele não tinha que estar. Eu interromper, mas ele não tinha que estar executando. Mas tudo bem, executou. Quem que falou? Quem que falou O comigo? Miguel. Valeu, Miguel, obrigado. Então, olha lá, ao executar, ao disparar, o que que vai ser executado em primeiro lugar? O método principal, o public static void main, que está no arquivo programa principal.java. O que que ele vai fazer? Instanciei um objeto chamado minha janela a partir da classe minha janela, que nós criamos aqui no outro pacote. Por isso é que foi necessário usar o import e nós demos um set visible true. Ao executar, olha o que vai acontecer. A janela foi apresentada. E o programa está em execução, ó. Observa aqui embaixo. Ele está em execução. E como o Miguel me alertou, eu posso interromper aqui. É que como eu não tinha colocado para apresentar a janela, pensei que ele fosse finalizar automaticamente. Quando nós clicarmos em sair, pronto, executou aquele system.exit, que nós colocamos no botão sair, e está encerrada a aplicação. Tá bom? Então, essa vai ser a estrutura que a gente vai construir a partir de agora, nas aplicações que nós formos fazer em Java. Então, tem que criar a classe principal, depois nós vamos criando as nossas outras classes, a classe, o package de janelas, o package de classes, tudo que nós tínhamos feito anteriormente está valendo. O que que vai ser acrescentado agora? O package principal. Tá bom? Bom, então, o que que vocês vão fazer? Vocês vão pegar o programa principal, vão apagar o conteúdo que tinha lá no Public Static Void Main, etapa 1. Vai anotando aí o que vocês têm que fazer, porque o tempo já está um pouco avançado demais, que nós temos mais coisa para resolver ainda. Então, vocês vão excluir o conteúdo do Public Static Void Main, é a primeira etapa. Segunda etapa, vocês vão criar um novo pacote chamado janelas e vão criar uma janela apenas com o botão sair. No action performed do botão sair, vocês vão dar o comando que é o system.exit, passando por parâmetro 0. E lá no programa principal, vocês vão colocar o código para instanciar o objeto minha janela a partir da classe minha janela. Ele vai pedir o import e depois vocês vão dar o set visible. Terminado isso, vocês vão posicionar dessa forma aqui, alguma coisa assim, de tal forma que eu possa ver, pode até diminuir a janela aqui, ó. Fica mais fácil. E é essa, e é esse conjunto, hoje está difícil. E é esse conjunto aqui que vocês vão me mandar. E eu vou estar aguardando aqui, tá? Seria muito interessante que o pessoal que está sem computador
fosse acompanhando com alguém aí que está utilizando o TeamViewer, utilizando Discord, de alguma maneira, que vocês fossem acompanhando. Tá bom? Então, vamos lá. A aula de agora, eu ainda tenho que explicar mais um negocinho para vocês, são 2h10. A aula de agora está destinada a produzir. Eu vou deixar nessa janela aqui para vocês poderem pegar o código. Vai lá, mãos à obra, vamos fazer. Só um detalhezinho. Rapidamente, se alguém tiver alguma dúvida, levanta a mão aí, que agora tem a ferramentinha levanta a mão e eu pergunto. Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? Então tá joia. Eu estou encerrando a gravação dessa segunda parte da aula. Nós voltamos depois para finalizar.